Boa noite, Brasil. Boa noite, Minas Gerais. Que os animais são verdadeiros companheiros do homem, todo mundo já sabe. Mas você já parou para pensar que os bichos também podem ter sentimentos? No programa de hoje, vamos falar sobre como devemos lidar com os animais, quais os seus direitos e como eles ajudam em terapias com autistas. Vamos explicar também como funciona a Delegacia de Crimes contra Animais de Belo Horizonte. E na atração musical desta sexta-feira, a cantora Regina Milagres. Agora, no Brasil das Gerais. Você quer participar, dar sua opinião? Nossos canais estão todos aí à sua disposição. Telefone 3269-9000, e-mail brgerais@redeminas.mg.gov.br, twitter.com/brgerais e facebook.com/Brasil das Gerais. E hoje tem Sexta na Sexta. Olha ela ali, quer ganhar? Ligue para 3269-9000 e boa sorte para você. Gente, hoje aqui no estúdio temos vários especialistas, tem veterinária, tem sinoterapeuta, tem delegado, mas em comum, né, entre todos, a paixão pelos animais. E temos, inclusive, uma convidada muito especial, que está aqui quietinha, quase dormindo, que é a Oli. Dá para mostrar ela, gente? Aqui no chão? Olha que linda! Tá toda enfeitada, estou sabendo que está até cheirosa, só para participar do programa. Então, o programa de hoje vai falar sobre um tema que todo mundo conhece um pouco, que são os animais domésticos, né? A paixão que a gente tem pelos animais, os animais e a afeição. Vamos começar, então, explicando o que é sinoterapia, Luciana. A sinoterapia é a terapia que a gente usa o cão, né, como coterapeuta, a gente pode dizer assim. Ele é uma ferramenta no processo. Na verdade, a gente do projeto, a gente nem gosta muito de falar terapia, não. A gente prefere até usar intervenção. Mas como é o termo que todo mundo usa, né, a gente acabou adotando sinoterapia, terapia assistida por animais, que fica até mais amplo, né? Vamos explicar, gente. É porque, no caso da Oli, além de ser um animal de estimação, ela trabalha também como uma terapeuta assistente, né? Exatamente. No tratamento de autistas e crianças com alguma deficiência. Isso. A gente faz um trabalho voluntário na PAI, né? E o foco do projeto é o autismo, mas a gente acaba trabalhando com outras deficiências também, né? E o resultado é bem legal. Dá para mostrar alguma coisinha? Dá. A gente trouxe para mostrar como é que funciona. Vamos fazer o seguinte, a gente está com um vídeo mostrando um pouco do que ela faz e depois legal. a gente mostra aqui ao vivo. Tá joia. Vamos começar então assistindo esse vídeo em que a Luciana trabalha com a Júlia, uma menina com autismo. Fecha. Esse é o último, né, Lu? Pode soltar a Nina? Pode soltar a Nina? Que é isso? Vou soltar a Nina. Nina, pode ir. Pode deixar com ela, gente. Isso! Pega a Nina! Que ninguém tá batendo palmo pra ela, ué. Vai! O azul, olha lá. Falta só dois, hein, Ana? Vamos ver se ela vai pro vermelho. Cadê o feitiço? Agora laranja, hein, gente? Vamos ver. Que bacana, gente. Alguém já conhecia esse tipo de trabalho? Já, porque a gente, né, lidando com ONG, com cão de rua, a gente acaba conhecendo várias coisas. O projeto é muito legal, E qual que é o objetivo, Luciana, desse trabalho? No caso do autismo, a gente consegue muito resultado através do cão com relação à interação social, que é um dos maiores problemas, né? Inclusive dos sintomas para diagnosticar. E às vezes ele interage muito mais fácil com o cão do que com a gente. Então, essa ponte mesmo, né?
O autista, ele tem uma dificuldade também que costuma chamar de teoria da mente, que é um déficit de perceber o outro, né? E essa leitura corporal do cão é mais fácil para eles entender do que entender, às vezes, uma expressão que a gente está fazendo. Nós somos mais complicados, então facilita também esse processo. E ali, no caso do vídeo, a gente está trabalhando tudo ali. A Júlia está trabalhando um processo de... Porque não mostrou, primeiro ela abre, a gente trouxe o joguinho para mostrar, ela abre a gavetinha, coloca... No começo ela está com mais dificuldade, depois ela já está fazendo sozinha, né? E aí a Nina vai, que é a outra, e pega o petisco. E eles torcem, né? Às vezes eles metem a mão assim para poder ajudar a tirar o petisco, porque dá daquela agonia, né? Então, nisso aí, você está trabalhando um monte de coisa. A gente trabalha cor, trabalha a atenção compartilhada, trabalha número. Então, tem muita opção, né? E no caso ali do jogo, que inclusive foi o que a gente trouxe para mostrar, a gente tem essas várias opções. A gente já trabalhou também a questão do sensorial, que para eles é difícil, né? Às vezes tem uma hipersensibilidade tátil, auditiva, às vezes um barulho que a gente não escuta para eles é um absurdo, né? Então a gente trabalha isso tudo. A gente faz percursos com o cão, com texturas diferentes. Eles têm que pisar e andar com o cão, aí melhora a concentração, diminui a hiperatividade. O nível de cortisol também diminui, que é o hormônio do estresse, né? Ansiedade, né? Muito então legal. Eles ficam mais tranquilos. Muito legal o trabalho, parabéns, gente. No segundo bloco, a Oli vai mostrar pra gente aqui no estúdio mais um pouquinho aí das suas habilidades. Mas a Luciana estava falando, Elvira, nessa questão da expressão dos cachorros, né? Que normalmente ele tem menos expressões que o ser humano. E a gente, em relação aos animais, você acha que a gente se solta mais com os animais do que com as pessoas de modo geral? A gente demonstra mais afeto? Uma das características, né, do ser humano é de interagir com outros animais, e é uma característica de algumas espécies, por exemplo, o cão, interagir com a gente. E essa interação, aparentemente, o homem, né, o ser humano, se solta mais diante de um cachorro. A gente faz bilu-bilu num cachorro que não faz no... Quer dizer, aqui, por exemplo, entre todos nós aqui, todo mundo elogiou a Oli, chamou, conversou. Nem tinha um projeto. Nós não fizemos isso uns com os outros, né? Não é uma censura, né? Exatamente, a gente perde a censura quando a gente está diante de um animal. Eu acho que isso é uma das coisas... que a gente não vai ser julgado pelo animal. Exatamente. Animal não julga, né? Pelo nossa bobagem, de modo né? geral, retribui o carinho, né? Então, assim, eu acho que é essa a coisa mais importante da relação do homem com o cachorro, é a confiança emocional. Enquanto nós damos uma segurança física para o cachorro, né? Comida, água, cuidados, o cachorro dá uma certa segurança emocional para a gente quando permite que a gente exerça todos os nossos comportamentos normais que podem ser normais de emoção. Com certeza. Você estava falando aí do que a gente deve fazer, quais são os cuidados que um ser humano deve ter quando adota um cachorro, quando leva um animal para casa. Eu queria saber, Afrânio, hoje, quais são os direitos dos animais? Porque já existem esses direitos colocados em lei, não é isso? Eles estão amparados na Constituição Federal, no artigo 225, na Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32, que trata do maus tratos e o abuso praticado contra os animais. Nós temos uma legislação federal também, um decreto muito antigo, e a Constituição Estadual. Então, são esses patamares, né, legais que a população deve recorrer, bem como a delegacia de polícia nossa. Mas quais são os direitos que um animal tem? O animal tem o direito de ser tratado, né, com dignidade e respeito. Ele tem que ter um ambiente preservado, né, com tratamento de água, veterinários, alimentação adequada, ele não pode sofrer maus tratos e abuso além das suas capacidades. Acho que é muito importante falar isso, porque muita gente
ao ver um cachorrinho na rua, ou mesmo numa feira de adoção, fala, ai, que lindo, que bonitinho, vou levar para casa. Mas não tem ideia de que o animal, ele dá um certo trabalho, né? E ele exige da gente certos cuidados que são muito importantes, né, Regina? Né, o Elvira? E eu achei interessante, quando eu estava lendo sobre as liberdades que o animal tem, de uma forma muito interessante que você colocou, eu queria que você explicasse isso aqui pra gente. O que eu estava falando é que a gente, quando existe na teoria do bem-estar, né, chamada de teoria do bem-estar, quem trabalha na preocupação do bem-estar animal de uma forma geral. Quando a gente fala que o animal tem que ser livre, não é livre para ir onde quiser. Até porque a maior parte dos animais livres, eles estão em risco, né? Completamente livres. Os animais têm que ser livres de determinadas situações. Então, é o que a gente chama de as 5 liberdades, que é livre de medo, livre de fome e sede, livre de maus tratos. E eu estou na televisão e eu não lembro das outras liberdades. Livre de sofrimento, eu tenho certeza que os outros lembram aqui também. Ou seja, ele merece ser bem cuidado e bem tratado. Bem cuidado e bem tratado. É isso que qualquer animal doméstico merece. Na verdade, existe uma linha de trabalho que em muitos lugares lutam, em outros países está mais adiantado, que inclusive os animais de produção devem estar livres disso. Quer dizer, um suíno ou uma vaca de produção, o gado, ele tem que estar livre desses maus. Por exemplo, na Inglaterra hoje tem uma série de leis a respeito da metodologia de criar suínos, bovinos, e agora eles estão implantando, quer dizer, a lei para galinhas, né, já está determinada e ainda os fazendeiros têm um prazo para adaptação. Ou seja, não são só os animais domésticos que têm direito a serem bem cuidados. Obviamente, todo animal de produção, se é para carne, ele vai morrer, mas até que ele morra, e que morra sem dor e sem sofrimento... Você está falando sobre essa questão que todo mundo sabe, mas ninguém gosta muito de pensar nisso, né? Que a carne que a gente come todo dia vem daí... Mas o Eduardo pensa nisso diariamente, né, Eduardo? Conta pra gente sua opção. Penso nisso diariamente. Eu estou aqui por causa de um grupo de estudos que a gente tem lá na UFMG, que a gente está começando, está no 3º semestre, onde a gente discute muito o que a Elvira está falando, essa questão dos direitos, das liberdades e basicamente do estatuto moral mesmo dos animais, todos eles, pensando nos animais domésticos, animais de produção. E uma das coisas que a gente percebe é que a diferença não é tão grande. Assim, na nossa vivência no dia a dia, no cotidiano, a gente vê uma diferença enorme entre um cachorro e a vaca que a gente está comendo no nosso prato. E pelas pesquisas mais atuais, parece que a diferença não é muito grande, assim, na capacidade de afeição, de interagir com outros animais. Então, tem esse lado também. Com certeza. Se a gente for conversar sobre isso aqui, seria interessante também. Carla, agora conta pra gente um pouquinho sobre a ONG SOS Bichos. Que tipos de animais que vocês atendem, que vocês recolhem, oferecem para doação? A SOS Bichos, ela trabalha com basicamente cães e gatos, né? Então, mais animais domésticos. E a gente tem um programa de adoção, que é um programa muito fundamentado. A gente pega o animal, cuida dele, leva para a clínica veterinária, castra, vacina, vermifuga, passa por todo o tratamento, se ele foi atropelado, se ele tem alguma doença de pele, etc, etc. Quando ele está apto para adoção, ele vai para o que a gente chama de casa de passagem, que é o lar temporário, onde os membros ou voluntários da ONG se disponibilizam em receber esse animal, seja um cão ou gato, né? Esse animal vai para essa casa e, enquanto ele não consegue a adoção, ele vai ser socializado. Ele vai ter carinho, cuidado e atenção dignos que o animal merece, né? Ele sai, às vezes, de uma situação de maus tratos extremos, em que ele estava enxotado na rua, em que ele era maltratado de todas as formas, ele sentia fome, frio, sede, não tinha nada. E aí ele sai desse patamar de sofrimento extremo e vai para ficar num lar temporário.
correndo risco ainda do adotante temporário se apaixonar por ele e não querer devolver, um dos grandes né? problemas que a gente enfrenta é exatamente isso. Todo Ou não, mundo, né? Casa de Ferreira Espírito de Pau, né? Eu tenho um dos meus adotados era o lar temporário. Ficou 5 meses em Na tratamento. verdade, não é um problema, é uma solução, né? Exatamente. É um problema na medida em que você deixa de ser o lar temporário, então você não consegue mais abrigar os animais que você tira da situação de maus tratos, né? De sofrimento. Ô, gente, no segundo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, aprofundar aí nessa questão dos maus tratos, mas agora o nosso tempo está acabando.